A Besta de Gévaudan. O Lamento do Amaldiçoado. Ano de Nosso Senhor, 1766. Escrevo estas palavras com as mãos trêmulas e o coração pesado. Não sei se alguém algum dia encontrará este caderno, mas se o fizer, peço que não me julgue como um homem que buscou o mal. Que veja, antes, um condenado que carrega em si um fardo que jamais pediu. Chamo-me Louis Armand, filho desta terra fria e dura, onde as colinas bebem névoa e os lobos rondam desde tempos imemoriais. Vivi de trabalho simples, cuidava da terra de meu pai e pastoreava cabras nos bosques. Nunca ousei desejar mais do que o pão sobre a mesa e a paz da noite. Mas tudo mudou numa caçada amaldiçoada. Um encontro. Era outono quando me afastei do vilarejo para caçar no sopé da montanha de Margerida. O crepúsculo já tingia o céu quando vi a criatura. Não era lobo comum. Seus olhos brilhavam como carvão incandescente, e a pelagem, negra como a noite que se aproximava. Havia nela uma inteligência impossível de negar, como se me estudasse, esperando meu erro. Atirei-lhe com a espingarda. O disparo ecoou e a fera tombou, mas não morta. Ela veio contra mim com a violência de 100 demônios. Seus dentes rasgaram meu ombro, e o gosto de ferro invadiu minha boca quando caí. Depois, silêncio. Acordei ao amanhecer, sozinho, ferido, mas vivo. Achei que sobrevivera a um ataque de animal selvagem. Não sabia que naquela mordida trazia o selo de minha condenação. A primeira noite. A mudança veio semanas depois. Eu sentia febres, calafrios e um estranho latejar nas veias. O mundo parecia mais nítido, os cheiros mais intensos, os ruídos insuportáveis. Numa noite de lua cheia, a dor me partiu em dois. Caí no chão da cabana e gritei até perder a voz. Os ossos se contorceram, a pele queimava, e então veio o escuro. Não fui mais homem naquela noite. Fui fera. Vejo tudo quando fecho os olhos, como quem recorda um sonho vivido em carne. Eu corria de 4 patas, e a terra respondia sob mim como nunca. A fome era mais forte que razão. O cheiro de sangue, de carne e de medo me guiava. E então o vi. O pastor Pierre. Um jovem pastor, chamado Pierre, estava sozinho em campo aberto, guardando suas ovelhas já recolhidas ao aprisco. A lua iluminava seu rosto ingênuo, e ele cantava baixinho para espantar o silêncio. Eu, por dentro da besta, gritava para que fugisse. Mas não havia voz em mim, apenas olhos que viam, presos num corpo que avançava. A fera saltou. Pierre tentou correr, mas os dentes já estavam em sua carne antes do segundo passo. Senti o rasgo da pele sob minhas garras. Ouvi os ossos partirem. Ele gritava. Um grito que jamais sairá da minha mente. Cada movimento era instintivo, cruel, calculado. A garganta dele se quebrou entre meus dentes, e logo o silêncio caiu sobre o campo. As ovelhas berravam e se dispersavam. A lua testemunhava o banquete horrível. Eu via tudo, como quem olha por dentro de olhos que não obedecem. O sangue quente escorria pelo queixo da criatura, e ainda assim, eu chorava dentro de mim, sem poder deter o massacre. Quando a manhã chegou, despertei nu, coberto de sangue seco e lama, longe de casa, sem forças sequer para erguer-me. Nos dias seguintes, o vilarejo falava do corpo de Pierre. Ninguém acreditava que fora obra de lobo comum. As mulheres se benziam, os homens afiavam lanças. Todos falavam de uma besta. E eu sabia. A besta era eu. Desde então, cada lua cheia é uma sentença. Eu mesmo fabrico correntes, levo-as à mata e me prendo a árvores grossas, para que a fera não volte a semear dor. Lanço a chave perto de mim, onde poderei pegá-la no dia seguinte, quando a carne e os ossos já tiverem voltado ao que eram. Mas nem sempre as correntes resistem. Nem sempre minha vontade é mais forte que o ferro. E assim, cada lua trouxe mais nomes à minha memória. Crianças, mulheres, homens. Cada rosto aparece quando fecho os olhos, e cada morte pesa como pedra em meu peito. Hoje, escrevo para que, se um dia a verdade vier à tona, saibam que em forma de homem jamais desejei a maldade. Que entendam que vi, presenciei e recordo cada grito, cada último suspiro daqueles que tombaram sob minhas garras. E que tudo começou com Pierre, ao cair da noite, num campo onde a lua cheia me fez besta.
Não há silêncio no mundo que se compare ao da floresta antes de uma lua cheia. As corujas calam-se. Os lobos que sempre anunciam sua presença com uivos recuam e desaparecem. Só o vento se arrasta entre os galhos, como se até o próprio ar temesse a chegada da besta. É nessas noites que eu caminho para dentro da mata, carregando ferro e vergonha. Enrolo a corrente em torno do tronco de um carvalho antigo, largo a chave a poucos passos e me acorrento como se fosse um condenado à morte que prepara sua própria execução. Faço isso sozinho, pois jamais permitiria que outra alma testemunhasse a degradação que me consome. Mas por mais que o ferro me prenda, há momentos em que a carne da besta é mais forte que o aço dos homens. E foi numa dessas noites que outro inocente caiu por minha causa. Era verão quando a lua se ergueu cheia e pesada. Eu me acorrentei, mas a transformação veio com fúria. Ouvi os ossos se estalarem, senti os músculos rasgando contra o ferro. A corrente resistiu. Por pouco tempo. O estalo do elo partindo ecoou pela mata como sentença. Eu me ergui em 4 patas, mas por dentro eu ainda era homem. Via através daqueles olhos selvagens e chorava em silêncio. A besta correu em direção ao vilarejo. O cheiro de carne nova guiava cada passo. E então encontramos Marguerite, que carregava um feixe de lenha para casa. Ela olhou para mim. Não viu um homem, mas um demônio de pelos negros e olhos ardentes. Largou a lenha e tentou correr. A besta saltou, e o som que veio depois não era de grito, mas de puro desespero. O corpo pequeno não ofereceu resistência. Vi os dentes rasgarem a pele frágil. Vi o sangue manchar a terra. Marguerite não teve tempo de pedir socorro. Apenas ergueu os olhos uma última vez, antes que o peso da fera lhe tirasse o sopro da vida. E eu vi tudo. Senti o gosto da carne, mesmo sem desejar. Quando o dia amanheceu, acordei entre ossos quebrados e sangue seco, com o sol queimando meus olhos. No vilarejo, o lamento se espalhou. A mãe de Marguerite chorava em frente à igreja, e os homens falavam em formar caçadas. Todos diziam: a besta está entre nós. Não é um lobo comum. É obra do próprio inferno. E eu, entre eles, fingia buscar pistas, mas sabia que as pegadas me pertenciam. O jovem Jacques houve outra noite, semanas depois, em que as correntes resistiram por algum tempo, mas não para sempre. Quando se partiram, eu já não estava longe da aldeia. Foi então que o destino de Jacques, rapaz de 22 anos, se cruzou com o meu. Jacques voltava do campo com o cajado de pastor ao ombro. Cantava uma canção alegre, sem imaginar que a escuridão atrás dele respirava. A besta avançou, silenciosa como sombra. Eu queria gritar, queria sair daquele corpo e empurrá-lo para longe, mas era prisioneiro da minha própria carne. A fera saltou, o cajado quebrou como galho seco, e Jacques caiu ao chão. Ele tentou lutar, tentou bater, mas os dentes já estavam cravados em seu peito. O som dos ossos partindo e o sangue que jorrava na terra são lembranças que jamais me abandonarão. Jacques foi encontrado na manhã seguinte, despedaçado a ponto de ninguém reconhecer o corpo de imediato. O pranto de sua família ecoou pelo vilarejo por dias, e os homens, enfurecidos, juraram caçar a besta até o fim. A suspeita. Com cada morte, os rumores aumentavam. Os caçadores vinham de longe, soldados do rei, nobres que queriam glória, camponeses que buscavam vingança, montavam emboscadas, falavam de armadilhas, rezavam em grupo. Eu estava sempre perto, ouvindo os planos, fingindo ser parte da busca. Era o que me restava. Fingir caçar aquilo que eu era. Um amigo de infância chamado Henri, certa vez me disse ao pé do fogo: Louis, essa besta não é só um animal. Ela pensa. Ataca quando menos esperamos. Conhece os hábitos de nossas gentes. É como se fosse um de nós. Suas palavras gelaram meu sangue. Ele não sabia quão perto da verdade estava. Respondi, forçando firmeza na voz: Henri, é um lobo, apenas maior e mais feroz. Logo o pegaremos. Ele assentiu, mas seus olhos desconfiados demoraram a abandonar os meus. O fardo crescente. Cada rosto, cada nome, é uma pedra que carrego. Pierre, Marguerite, Jacques, todos eles vivem dentro de mim,
como vozes que sussurram na escuridão. E o pior é saber que virão outros. Porque enquanto a lua existir, enquanto a maldição arder em meu sangue, a besta sempre encontrará um caminho para escapar do ferro. Eu sou homem pela manhã, mas à noite sou espectador do horror. E nada há que eu possa fazer, senão escrever e me condenar a cada palavra. Dizem que o homem suporta tudo quando acredita estar cumprindo um destino. Mas eu, que carrego o fardo da besta, sei que não há destino, apenas maldição. Cada noite que de lua cheia é uma sentença repetida, e cada corpo caído é um novo peso em meus ombros. As correntes já não me garantem segurança. Elas resistem por algum tempo, até que a fúria da transformação as parta. Ou, quando não partem, a própria astúcia da besta encontra forma de escapar. É como se dentro de mim habitassem duas vontades. A minha, desesperada por deter o horror, e a dela, calculista, paciente, sempre à espreita de uma falha. Foi nessa época que outros 3 nomes se gravaram em meu coração: Eloise, André e o velho Guillaume. A jovem Eloise era filha de um moleiro do vale, conhecida por cantarolar hinos enquanto recolhia a água do poço. Naquela noite, eu havia me acorrentado mais longe do vilarejo, acreditando que a distância salvaria inocentes. Mas a lua ergueu-se plena, e a pele da besta rasgou a minha de dentro para fora. Quando abri os olhos bestiais, o cheiro doce da juventude me guiava, e percebi tarde demais que as correntes haviam cedido. A perseguição foi breve. Eloise, ao ver a sombra que se aproximava, deixou cair o cântaro e correu. Mas nenhum passo humano supera o salto da besta. Lembro-me dela implorando, não em palavras, mas em olhos arregalados que pediam piedade. E a piedade não existe no coração da fera. Ela tombou sob minhas garras, e a vida deixou seu corpo em silêncio. No vilarejo, os gritos da mãe dela ecoaram até a manhã seguinte. André, o valente. Alguns dias depois, em outra lua cheia, foi André, um rapaz de 25 anos, caçador habilidoso e sempre ousado. Ele mesmo dizia que enfrentaria a besta se a visse. Naquela noite, ele cumpriu sua palavra. Eu, já transformado, caminhava rente ao campo, quando o cheiro da pólvora me alertou. André me esperava com a espingarda erguida. Gritou disparando. O chumbo penetrou minha carne, e pela primeira vez senti a morte próxima. Mas a besta não conhece desistência. Saltamos sobre ele, e embora tivesse a lâmina curta em mãos, nada pôde contra o peso da fera. Senti a lâmina entrar em meu flanco, e ainda assim os dentes fizeram seu trabalho. O rugido abafou o grito de André, até que só restou o silêncio. Quando o corpo dele foi encontrado, os homens disseram que André morreu como herói. E eu, trêmulo ao escrever estas linhas, sei que foi sua coragem que quase me libertou da maldição, se a bala tivesse atingido o coração. O terceiro foi Guillaume, de mais de 60 anos. Ele guardava ovelhas nos campos altos e contava histórias aos mais novos sobre guerras antigas. Era uma noite em que eu jurava estar seguro. Acorrentado em um carvalho profundo da mata, pensei que, enfim, teria conseguido deter a besta. Mas o ferro, corroído e gasto, não suportou. Quando acordei na manhã seguinte, havia sangue seco em minhas mãos e os restos de lã espalhados ao redor de mim. Só mais tarde soube que Guillaume fora encontrado, despedaçado junto às ovelhas que pastoreava. Não houve gritos naquele funeral, apenas silêncio. Os homens estavam cansados de chorar e agora só falavam de vingança. O cerco se fecha. As caçadas se multiplicavam. Nobres chegaram com exércitos de batedores, cães treinados e armas de fogo. Falavam em formar cordões, em caçar durante dias, em fechar a floresta até que a besta não tivesse para onde fugir. Eu os escutava na taverna, fingindo beber como eles, enquanto minha alma ardia em medo. Cada plano, cada armadilha, era como se fosse dirigido contra mim. Uma noite, junto ao fogo, Henri, meu amigo de infância, me disse com um olhar sombrio: Louis, tenho pensado, a besta é mais que fera. Ela conhece nossas emboscadas antes de as armarmos, como se houvesse olhos entre nós. Engoli seco, tentando não trair o terror que me atravessava. Tens medo até da sombra, Henri. A floresta é astuta, respondi. Ele ficou em silêncio, mas sei que não acreditou inteiramente em minhas palavras.
Quando fecho os olhos, não durmo. Eu os ouço. Pierre, Marguerite, Jacques, Eloise, André, Guillaume. Cada um deles fala em minha mente. Não me insultam, não me amaldiçoam, mas me perguntam: por que nós? Por que nossas vidas? Por que tua fraqueza nos condenou? E eu não tenho resposta. Apenas lágrimas e ferro frio nos pulsos, quando tento me acorrentar em vão. O verão de 1767 trouxe um silêncio estranho sobre Gévaudan. O vilarejo parecia respirar com cautela, e até os cães, que antes uivavam com frequência, permaneciam quietos. Os homens falavam que a besta havia sido morta por Jean Chastel, e as celebrações enchiam as ruas de fé e esperança. Mas eu sabia a verdade. A besta que caiu não era eu. Ela me havia transmitido a maldição, e naquele momento em que todos acreditavam ter vencido, eu estava amarrado nas profundezas da floresta. As correntes seguravam meus pulsos e tornozelos, e eu observava de dentro do corpo da fera, enquanto ela tombava sob o disparo do caçador. A última lua mesmo acorrentado, a transformação me atingiu. A pele queimou, os ossos estalaram, e o corpo de Louis Armand cedeu à fera que nunca o abandonou. Sentia a fome, a sede de sangue, mas o ferro impedia que qualquer inocente fosse vítima. Ainda assim, a lembrança das mortes passadas me sufocava, como se o peso de cada vida roubada estivesse agora comprimindo meu peito. Recordo de Pierre no campo, Marguerite correndo entre as pedras, André tentando erguer o cajado, Guillaume entre as ovelhas. Todos me seguiam, e cada memória ardia como brasa viva dentro de minha mente. A lua cheia iluminava o vale, e eu compreendi, mais uma vez, que jamais poderia escapar da besta dentro de mim. No dia seguinte, Jean Chastel trouxe notícias. A besta estava morta. O povo se ajoelhou, agradeceu a Deus, e cantos de vitória ecoaram entre as casas. Mas eu sabia que a maldição permanecia, e que o terror não havia terminado. Caminhei até minha caverna, agora consciente de que a verdadeira besta havia me passado a doença. Não havia esperança de cura. Eu era o caçador supremo nas noites de lua cheia, mas também testemunha e carcereiro de mim mesmo. O fardo da escolha. O peso das mortes era insuportável. Pensei em tirar a própria vida para libertar as almas que ceifei. Mas havia outra escolha: aceitar meu destino. A única forma de impedir novos ataques era me prender, sozinho, nas profundezas da floresta, nas cavernas onde a luz do sol não alcança. Então decidi aceitar a maldição, tornar-me a besta, mas nunca mais permitir que inocentes caíssem sob minhas garras. Isolar-me, encurralando a fera, dia após dia, noite após noite, até que minha carne se rendesse ao amanhecer. Não há heroísmo nisso, apenas sobrevivência, apenas penitência. A promessa. Escrevo estas linhas como confissão e promessa. Não há perdão possível, mas posso proteger aqueles que restam. A besta dentro de mim é paciente e implacável, mas minha vontade humana será sempre o freio que impede novos horrores. Quando a lua subir, estarei acorrentado. Quando o vento uivar entre os galhos, a fera permanecerá contida. E se algum dia minha mão for capaz de escrever novamente, que estas palavras sirvam como testemunho. Eu vi tudo. Eu lembro de todos. E farei de tudo para que nunca mais ninguém sofra por minha culpa. Não posso desfazer o passado, mas posso ao menos tentar conter a besta. E assim vivo, entre homem e monstro, entre lembranças de sangue e a esperança impossível de redenção. Louis Armand, Gévaudan, 1767.